Está no ar o 5 Continentes, na Rádio Observador, programa em que fazemos uma viagem pelos assuntos que estão a marcar a geopolítica internacional. Eu sou João Costa e Silva, como sempre conto com o historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, seja muito bem-vindo, perguntar-te como é que estás e se já tens tudo pronto para a Páscoa. Olá, obrigado. Sim, está tudo pronto. É uma oportunidade também para reencontrar a família e enfim, respeitar estas grandes tradições culinárias portuguesas, não é? Claro. Que são sempre uma grande mais-valia do nosso país. E uma vez que estamos neste fim de semana de Páscoa, Bruno, fim de semana de reunião para muitas famílias, queria-te perguntar, uma vez que falamos muito de geopolítica aqui neste nosso 5 Continentes, se houve realmente geopolítica na morte de Jesus ou se foi uma questão puramente religiosa? Bem, é uma questão muito pertinente, porque é preciso recordar que até o século XIX, em muitos casos até o século XX, e em parte até hoje, a religião sempre teve uma ligação muito grande com a política, ou a política com a religião. Até se conta uma daquelas muitas anedotas sobre o Napoleão, que o Napoleão fazia questão de colocar o Alcorão e a Bíblia na parte política, na secção política da sua biblioteca. Mas basicamente até o século XIX, em muitos casos até o século XX, a generalidade dos Estados eram Estados de direito divino. Portanto, a religião, havia uma religião oficial, em muitos casos, mesmo que outras fossem toleradas, e no fundo a legitimidade do Estado derivava, digamos, de uma legitimidade religiosa, e portanto isso significava que havia aqui uma ligação realmente muito grande entre religião e política. Isso era ainda mais assim no caso da Judeia, no caso da tradição política judaica, em que em muitos casos o templo, os sumos sacerdotes do templo tinham assumido, digamos, poder político também. A última grande dinastia judaica independente, os famosos Macabeus, que se tinham revoltado contra os Selúcidas, um grande império, digamos, grego, mas com alguma influência persa, portanto a seguir ao Alexandre, portanto no século II, essa dinastia asmodiana, que vai reinar mais ou menos até 37 a.C., por exemplo, acumulava essas funções de rei e de sumo sacerdote. Na época de Cristo, no fundo, o templo, o sinédrio, o sumo sacerdote tinha, ainda que sob a dependência de Roma, também grandes poderes, grande autonomia, tanto quanto nós percebemos, de facto, apesar da Judeia ser, nessa altura, já uma província, formalmente uma província do Império Romano, e não uma espécie de reino vassalo, realmente continuava a haver aí grande autonomia. Mas esse é precisamente um pouco o problema, ou seja, realmente o Império Romano começa a dominar a zona mais ou menos a partir de 63 a.C., uma grande campanha do Pompeu, do rival de Júlio César, nesta região, que submete, no fundo, esse reino judaico independente ao poder de Roma, mas isso nunca é muito bem aceite. Há oscilações nessas alianças, e em parte por isso também, a par da ideia de uma certa incompetência do último rei judeu independente, o Herodes, não o Herodes o Grande, mas o seu filho, Arquilau, que de facto acaba por perder, no fundo, o seu reino em 6 já na era de Cristo, portanto, no fundo, se quisermos, na infância de Jesus Cristo. Isso quer dizer que, de facto, quando Jesus é executado, mais ou menos no ano 33, será, de facto, esta região era romana há muito pouco tempo. Sobretudo, nós sabemos também, e a Bíblia aí é uma fonte também muito importante, mas temos outras, que aliás também fazem referência a Jesus, como por exemplo o Josefos, o grande historiador judaico, mas que tinha passado para o lado dos romanos, que de facto havia muitos grupos muito ativos em revolta com Roma, ou pelo menos resistiam muito a Roma. E portanto eles aparecem, por exemplo, nos Josefos, como aparecem referências na Bíblia. Na Bíblia temos os fariseus, que eram, no fundo, o grupo da elite mais importante, os saduceus, que era quem, no fundo, uma espécie de elite aristocrática, mas eclesial também, clerical, que controlava o tempo, e o chamado sinédrio, e cooperava com Roma. Portanto, no fundo, estes grupos eram defensores da cooperação com Roma, porque achavam que era demasiado perigoso confrontar o Império Romano. Tínhamos depois grupos dissidentes,
Que se tornou muito famoso nas últimas décadas com os manuscritos do Mar Morto, os Essénios, que no fundo se retiravam para o deserto em protesto contra esta colaboração com Roma, também contra a corrupção, o excesso de riqueza, de luxo de muitos destes sacerdotes, digamos, mais do sistema. Tínhamos sobretudo os chamados zelotas, que tinham inclusive uma ala, digamos, se quisermos, armada, os sicários, que era uma espécie de grupo terrorista, não é? Portanto, os sicários faziam assassinatos com punhais, em que assumiam que iam ser mortos a seguir, portanto, se quisermos, uma espécie de terrorismo suicida, não é? Antes obviamente, de haver os meios, claro. Enfim, bombas e explosivos, etc. Que conhecemos hoje também, no fundo. Exatamente, mas portanto no fundo havia esse grupo também dos chamados sicários que se opunham militarmente a Roma, e sabemos que realmente aqui não era simplesmente uma questão de paranoia de Roma ou dos colaboradores com Roma, esta ideia de uma forte oposição e de um risco de uma explosão, de uma revolta, porque de facto poucas décadas depois da morte de Cristo, em 66, vamos ter a grande revolta judaica contra Roma, que vai perder o controle de Jerusalém, de Massada, de vários pontos, e que exige uma campanha de vários anos, até 70, para a conquista de Jerusalém, e depois ainda se prolonga um pouco mais, mas portanto, no fundo, isto significa que Jesus é visto pela elite clerical judaica mais conservadora como uma ameaça também à sua legitimidade religiosa, porque é muito crítico das suas práticas, porque se apresenta como Messias, portanto, e eles resistem a essa ideia. No fundo, isso também significaria que poria em causa pelo menos a sua autoridade religiosa, mesmo que, segundo a Bíblia, Cristo tem muito cuidado em deixar claro que não quer ter autoridade política, não é? A César o que é de César. Portanto, parece haver aí alguma noção de que realmente havia esse risco de que ele fosse confundido, digamos, com um rebelde político, mas a verdade é que as duas coisas estavam muito ligadas, e os romanos também já não gostavam muito do judaísmo, porque, ao contrário das religiões politeístas pagãs tradicionais que eles estavam habituados e que praticavam, não permitia o culto do imperador. Portanto, o máximo que se conseguia era, no fundo, rezar pelo imperador no templo, mas, portanto, isso já levantava também muitas suspeitas. E depois há esta ideia, que, no fundo, ele poderia ser aqui líder de uma espécie de uma revolta também política, esta ideia do rei dos deuses, e isso, obviamente, preocupava particularmente os romanos. Portanto, todos os sinais que temos é que, realmente, sim, havia aqui uma fortíssima dimensão política, não só religiosa, mas também política, embora as duas estivessem muito ligadas, muito interpenetradas na condenação de Jesus. Portanto, ele é condenado não apenas, ou se calhar não principalmente, por ser, digamos, por representar uma alternativa em termos religiosos, mas também por poder representar uma revolta, uma revolução, se quisermos, uma insurreição em termos políticos, numa província muito recente do Império Romano e muito instável, muito propensa, digamos, a conflitos. Entretanto, Bruno, noutro exemplo aqui entre a religião e a política, vamos falar aqui do caso do cardeal patriarca de Jerusalém, que foi impedido de aceder à igreja Santo Sepulcro no domingo de Ramos, alegadamente por causa da guerra. Entretanto, sabemos que Israel já recuou. O que é que tens a dizer sobre esta situação? Realmente este cardeal Pizzaballa é o patriarca de Jerusalém, é também um cardeal, é uma figura bastante prestigiada e relativamente moderada, embora, enfim, se olharmos para as redes sociais hoje em dia tão polarizadas, quase parecia a certa altura que o senhor era um terrorista, digamos, do Hamas. Realmente ele preocupa-se com a questão palestiniana, porque a generalidade dos cristãos na Terra Santa são palestinianos, são descendentes dos primeiros cristãos, não é? São uma comunidade cristã antiquíssima, tem muitos problemas, inclusive de ameaças também do próprio Hamas, mas também muitas vezes maltratado pelo Estado de Israel. Em todo caso, realmente esta limitação foi tão escandalosa e gerou uma tal reação a nível global, inclusive nos Estados Unidos, inclusive, por exemplo, o próprio embaixador, o Mike Huckabee, o embaixador americano em Israel, que é extremamente pró-israelita, muito próximo de Netanyahu, que veio dizer que isso era inaceitável. Porque, obviamente, o que estava em causa não era que houvesse regras de segurança e, portanto, havia realmente uma regra geral em Israel. Há uma regra geral de não permitir ajuntamentos de mais de 50 pessoas
para, no fundo, evitar o risco de os ataques provocarem muitas baixas ou de ser muito difícil encontrar abrigos onde colocar toda essa gente. Não foi possível realizar a tradicional procissão do Domingo de Ramos, da entrada de Jesus num burrico, enfim, com ramos. Mais uma vez, tudo isso é interpretado na época como sendo um sinal de que ele estava a reclamar ser, digamos, o novo líder dos judeus, porque isso, no fundo, cumpria várias profecias bíblicas nesse sentido, mas isso, de facto, não foi possível e percebe-se no contexto atual. Agora, as sinagogas continuam abertas, não estava em questão essa limitação, portanto, realmente houve aqui claramente um excesso de zelo ou um abuso de poder, ou provavelmente as duas coisas, mas realmente isso mostra como ainda hoje a religião e a política não deixam de ter pontos de contacto, de ligação, às vezes de fricção. Rapidamente, é preciso também dizer isso. O cardeal reagiu de uma forma também muito moderada, dizendo que sempre foi tratado com todo o respeito, que, enfim, ele não estava de acordo com a decisão, mas que respeitou a decisão, esperava que ela fosse revista, e depois, rapidamente, o presidente de Israel e o próprio primeiro-ministro Netanyahu, um bocadinho mais tarde, acabaram por reverter essa decisão. Mas realmente isso evoca também uma memória histórica, porque apesar de múltiplos conflitos no Médio Oriente, mesmo sob a ocupação, digamos, muçulmana, esse direito de acesso dos cristãos ao Santo Sepulcro foi quase sempre respeitado. A única vez em que não foi respeitado, em que uma nova vaga de turcos tomou Jerusalém e impediu essas peregrinações, ou pelo menos tornou-as muito mais complicadas, o resultado foram as cruzadas, em reação exatamente a esse escândalo, no fundo, para a consciência cristã, que foi impedir-se o acesso aos lugares santos na Terra Santa, nomeadamente ao Santo Sepulcro. Entretanto, temos aqui 5 minutos para fechar esta nossa primeira parte. No Médio Oriente, e sabemos nós, o conflito arrasta-se, já lá vai mais de um mês de conflito no Irão. Bruno, quais são, acima de tudo, as lições aprendidas em termos militares? E pergunto também se, desse ponto de vista, há algo que te surpreenda na forma como este conflito tem decorrido. Eu acho que não há aqui grandes surpresas para quem, no fundo, procurasse ter uma visão mais analítica e não se deixasse embalar, digamos, ou pela preferência por um lado ou por outro, mas neste caso é normal que haja, digamos, uma grande aversão a um regime como o regime iraniano, mas isso obviamente é diferente de analisar um conflito armado. Nos filmes de Hollywood, geralmente os vilões perdem, não é? Mas na vida real, infelizmente, nem sempre é assim. E, portanto, desse ponto de vista não me parece que haja aqui grandes surpresas. Confirma uma série de coisas que já tínhamos estado também a perceber através da guerra da Ucrânia. No fundo, tivemos aqui, se quisermos, esta vantagem, entre aspas, de ter um conflito muito intenso, bastante recente, mas no fundo confirma esta questão que é a importância dos drones e destas novas tecnologias, que são grandes niveladores de poder, são muito baratos, são muito fáceis de produzir em quantidade, talvez milhares por mês, custarem $20 mil, talvez, e o problema que isso cria é sistemas antiaéreos muito avançados, mas extremamente dispendiosos, com interceptores, com mísseis que custam entre 500 mil e $1,5 milhão por míssil, vamos dizer assim, por exemplo, os famosos sistemas Patriot, com a capacidade de produção também desses mísseis muito avançados, muito limitada, algumas dezenas por mês, tanto quanto nós percebemos, com dificuldades também facilmente a aumentar essa produção, muito significativamente. E, portanto, esse é um dos primeiros dados, a dificuldade nesta guerra aérea de potências mais avançadas, com meios muito mais avançados, no fundo, conseguirem ter a vantagem que pensavam que tinham, porque isto não é sustentável, sobretudo porque isto não é sustentável a prazo. Depois essa segunda questão, que é um conflito assimétrico, é um padrão que temos visto confirmado muitas vezes desde 1945, já falámos aqui várias vezes. Ser uma grande potência não significa ser omnipotente em termos militares, e vimos em muitos casos grandes potências não ganharem, perderem, pelo menos estrategicamente, perderem militarmente, embora não em termos convencionais, um conflito armado com potências muito mais fracas, com Estados muito mais fracos, ou até com atores não armados. O exemplo mais recente é os Estados Unidos contra os Talibã, não é? Entre 2002 e 2021, portanto quase 20 anos, e no final os Talibã acabam por conseguir resistir, muito graças também ao apoio do Paquistão,
a terem adotado táticas de guerrilha, táticas assimétricas, táticas irregulares. Portanto, é muito isso que o lado mais fraco tem de fazer e que o Irão está aqui a fazer, explorar tecnologias que lhe dão vantagem, como os drones, fazer uma espécie de guerrilha marítima no Estreito de Hormuz que não obriga a ter uma grande marinha convencional e apostar, no fundo, na ideia de que o prolongar do conflito é muito mais custoso para o lado mais forte, que tem muito mais a perder do que para o lado mais fraco. E, portanto, confirma-se também essa ideia de que a simetria não é garantia de vitória. Um dado interessante, esse talvez aquele em que há um bocadinho de novidade, é esta ideia de que se calhar os aviões mais avançados não são assim tão avançados, ou seja, aparentemente os F-35 não são completamente invisíveis ao radar, ou melhor, são invisíveis se não forem usadas certas técnicas, como por exemplo detecção de calor, etc. Mas, portanto, a verdade é que o Irão conseguiu realmente atingir alguns desses aviões, embora aqueles que tenham sido abatidos, e falaremos disso adiante, sejam aviões bastante mais antigos. Isso também remete para todo este problema da dificuldade em ter sistemas muito avançados tecnologicamente, mas também muito caros e muito difíceis de produzir em quantidade. E, por fim, eu acho que o último dado fundamental que este conflito confirma é a importância da geografia. A geografia do Irão torna muito difícil uma invasão terrestre. É um país muito grande, mais 1,6 milhões, muito montanhoso, com costas também especialmente montanhosas, portanto qualquer desembarque é muito complicado, e tem esta vantagem de isso lhe permitir também muito facilmente atacar de múltiplas formas fáceis este ponto de estrangulamento global que é o Estreito de Hormuz. Bruno, nós vamos continuar a falar na segunda parte sobre este conflito no Médio Oriente, até para percebermos contigo quem está neste momento a vencer a guerra, se há alguém que pode realmente dizer isto. E hoje não temos um país em destaque, mas sim uma organização, a NATO. Logo depois das notícias, temos então essa segunda parte dos 5 continentes com o historiador Bruno Cardoso Reis. De regresso para a segunda parte dos 5 continentes, eu sou João Costa e Silva e está comigo também o historiador Bruno Cardoso Reis. Já lá vamos, não ao país em destaque, mas à organização em destaque esta semana, que é a NATO. Mas antes, Bruno, e para encerrarmos aqui o capítulo que deixamos pendente na primeira parte, ainda no Médio Oriente, queria perceber contigo quem é que realmente está a vencer a guerra. E tu há bocadinho falaste da questão do abate de um F-15, mas também há a registrar de um A-10 dos Estados Unidos por parte do Irão. Perguntar-te, no fundo, se é mais significativo este abate ou um ataque a um data center da Amazon no Bahrein, que também aconteceu. Bem, em relação à questão de como é que o conflito vai terminar e a questão da vitória, isso depende muito, no fundo, dos objetivos definidos pelas partes, não é? Para Trump, e, portanto, está a ganho, nas palavras dele, não é? O problema é que realmente Donald Trump tem esta questão, que é, por regra, resiste muito a definir objetivos claros ou multiplica esses objetivos, que vão desde derrubar o regime a qualquer ayatollah serve desde que chega a um acordo comigo em certas questões. Mas, no fundo, aquilo que nós percebemos é que Donald Trump está muito desejoso de declarar a vitória, de terminar o conflito, de evitar os riscos de mais baixas, de mais custos económicos, mas isso parece estar a ser muito complicado pela questão do Estreito de Hormuz. E do lado do regime iraniano, no fundo, o objetivo declarado é resistir, o regime mostrar que consegue resistir ao poder americano e procurar dissuadir novos ataques. Eu, olhando para os dados atuais, diria que, apesar de tudo, parece haver mais vantagem do lado desses objetivos iranianos do que o contrário, ou seja, não parece haver sinais de uma queda iminente do regime, não vemos sinais de uma oposição armada, de dissidências, fraturas dentro do regime iraniano, e parece muito mais complicado realmente a Donald Trump simplesmente sair, ou seja, e declarar de forma credível. O facto de Donald Trump colocar este objetivo e o facto do Irão continuar a resistir diz-nos que o Irão está, entre aspas, a vencer a guerra, é isso?
Sim, e aí nós temos uma velha frase do Henry Kissinger, um estadista e académico norte-americano, que morreu há poucos anos atrás, com 100 anos, que a respeito do Vietnã, da guerra americana no Vietnã, dizia, ao que se pode aplicar a muitos destes conflitos assimétricos de que falámos antes, a muitas destas guerras de guerrilha, se quisermos, que é, e também podemos constatar na própria história portuguesa, nos conflitos, nas guerras da descolonização, em Angola, em Moçambique, na Guiné-Bissau, a partir de 1961, 63, 64, até 1974, 75, que é, numa guerra de guerrilha, a continuação da guerra é uma vantagem para a guerrilha. Quanto mais a guerra durar, mais isso é uma vantagem para a guerrilha, mais é um problema, mais é um custo para o lado aparentemente mais forte, sobretudo quando estamos a falar de uma grande potência externa à região, que no fundo tem de projetar forças a grande distância, com grande custo militar, económico, político, também interno, e portanto à partida eu diria que todo o prolongar do conflito tendencialmente tende a favorecer o lado mais fraco. Mas aqui há que voltar a insistir neste ponto, que eu também insisti muitas vezes em relação à Ucrânia, que é os conflitos armados não são lineares. O facto de um lado estar em vantagem agora não quer dizer que não esteja em desvantagem daqui a uns dias ou umas semanas, e portanto o exercício no fundo de prever com certeza como é que um conflito armado vai terminar, muitas vezes a história mostrou isso, geralmente é garantia de que se irá falhar. Portanto acho que temos de ir acompanhando os acontecimentos e tendo em conta dados novos e ver se há aqui alguma alteração que fundamentalmente altere isto. Mas eu diria que aí o que seria essencial era perceber se os Estados Unidos têm um plano para o Estreito de Hormuz, que não implique, por exemplo, coisas como tomar a ilha de carga e tentar trocar isso pelo Estreito de Hormuz, mas isso é uma operação com riscos, não é garantido que o regime iraniano aceite sequer essa troca, etc. Portanto, perceber se tem um plano minimamente realista para o Estreito, e por outro perceber se há algum sinal de colapso, de fraturas, de oposição, de uma oposição mais armada, mais eficaz contra o regime iraniano. E para já não vemos sinais nem de uma coisa nem de outra, e portanto eu diria que à partida a vantagem parece estar mais do lado do Irão. Em relação a esses dois casos concretos, que são muito interessantes, o abate deste F-15 e do A-10, são dois aviões que entram ao serviço mais ou menos no mesmo ano, em 1973, 76, 77, são portanto aviões já com muitas décadas, obviamente são muito modernizados, portanto tudo o que é muito o seu equipamento, nomeadamente eletrónico e tudo isso foi sendo renovado ao longo dos anos, mas o F-15 era suposto ter sido substituído, por exemplo, pelo F-22 Raptor, mas a verdade é que esses aviões são tão caros, estes aviões de nova geração são tão caros, tão morosos e tão dispendiosos de produzir, que os Estados Unidos foram obrigados, para manter, digamos, uma frota suficientemente numerosa, estender, digamos, o tempo de vida destes aviões, que à partida são realmente mais vulneráveis a meios antiaéreos, mas são indispensáveis porque os Estados Unidos simplesmente mesmo os Estados Unidos, com o seu enorme investimento em defesa, não consegue produzir em quantidade e a preços comportáveis, digamos, estes aviões mais avançados. O A-10 também já várias vezes esteve para sair do serviço, mas é um avião especificamente de apoio, portanto, de apoio tático ao combate em terra, portanto, de ataque a terra. Não é um avião, digamos, de caça ou mesmo um bombardeiro clássico, é um avião muito robusto, muito blindado também, mas obviamente nem um nem outro, por muito avançados e bons que sejam, são invulneráveis e, portanto, isto mostra que realmente numa guerra, mesmo uma potência muito poderosa como os Estados Unidos, é normal que sofra perdas e que acabe por ter baixas. Em relação à questão do data center da Amazon, isso realmente parece-me extremamente significativo neste sentido, que é o Irão a fazer uma guerra económica aos países do Golfo, é pôr em questão o modelo de desenvolvimento dos seus vizinhos a sul, que apostaram não em investir dinheiro em guerra, em subversão, em grupos armados como o Irão, mas em desenvolver os seus países, em diversificar as suas economias, criar serviços, turismo, mas também apostar, por exemplo, muito nestas novas tecnologias na inteligência artificial.
Os data centers precisam de imensa energia e de imenso dinheiro também, de enormes investimentos. Os países do Golfo têm isso em abundância. Agora, também precisam de segurança e, portanto, os próprios responsáveis destas empresas estão a dizer se cá temos de repensar isto, porque realmente não podemos correr o risco de fazer estes enormes investimentos com grandes facilidades no Golfo, mas depois a seguir eles podem ser, de um momento para o outro, destruídos, de facto, por um conflito armado. E, portanto, isto é realmente um exemplo desta guerra económica extremamente eficaz do Irão contra os países do Golfo, que vai tornar também muito complicado o prolongar deste conflito, não apenas para os Estados Unidos, mas para todos os países vizinhos do Irão. Uma guerra com várias dimensões. E Bruno, esta semana não temos um país em destaque, mas sim uma organização. Vamos falar do papel da NATO, muitas vezes questionado por Donald Trump. Aliás, já lá vamos também falar sobre isso. Antes, queria perguntar-te qual é o histórico desta organização. Na história já houve tantas tensões entre aliados como há agora? Bem, tensões sempre houve, ou seja, o ponto aqui, o primeiro ponto importante é isso, não vamos, digamos, mitificar a história e não vamos fazer de conta que até vir Donald Trump estava tudo bem na aliança, eram todos amigos, nunca houve nenhum tipo de problema. Houve múltiplas crises e tensões desde a fundação da aliança em 1949, em abril de 1949. Agora, o que realmente é um grande feito da NATO, o que mostra realmente que é historicamente a aliança multilateral, portanto com muitos países, não apenas uma aliança entre dois países, de longe mais bem sucedida e mais durável da história. Por regra, estas alianças que reúnem muitos países são alianças de curta duração. Foi o caso, por exemplo, da Grande Aliança durante a Segunda Guerra Mundial, os chamados aliados, ou oficialmente as Nações Unidas, é daí que veio o nome das Nações Unidas, esta Grande Aliança, Estados Unidos, Grã-Bretanha, União Soviética, e depois, no final da guerra, outros países, num conjunto de 50 países, contra a Alemanha nazi, contra o Japão. Mas realmente a NATO começou com 12 e está atualmente em 32 Estados-membros, é de longe esta aliança multilateral mais durável da história, e isso é possível precisamente porque conseguiu resolver múltiplos momentos de crise ou de tensão entre os Estados-membros. E, aliás, tem uma estrutura que está pensada exatamente para isso, uma estrutura não apenas militar, uma organização militar de comandos integrados, de treino, que é muito, de criação de doutrina também partilhada, que é muito importante para permitir a estes exércitos facilmente combaterem em conjunto, sem se estarem, digamos, a atingir mutuamente, sem o notório fogo amigo, que é uma coisa que facilmente acontece numa guerra, se os exércitos não estiverem habituados a trabalhar em conjunto, a combater em conjunto. Mas a Aliança Atlântica realmente tem também uma estrutura política, o famoso secretário-geral, mas todo esse secretariado, uma estrutura de representantes permanentes, de embaixadores permanentes lá em Bruxelas, para permitir, no fundo, procurar resolver os diferendos, as tensões, os problemas entre aliados, permitir também consultar em segurança, em segredo, aliados quando há, por exemplo, alguma ameaça, algum risco, alguma ação armada. E, portanto, mas isso não impediu realmente múltiplas crises. Há a crise do Suez em 1956, certamente é das mais graves até à atual. Basicamente, a Grã-Bretanha e a França vão desenvolver uma operação militar contra o Egito Nasser, que tinha tomado conta do canal do Suez, que até aí era uma espécie de condomínio franco-britânico em cooperação com Israel. Os Estados Unidos não só não vão apoiar essa operação militar, mas vão publicamente criticar essa operação, distanciar-se, ameaçar até economicamente esses aliados e, portanto, obrigar basicamente a parar essa operação. Portanto, foi das crises mais graves da Aliança e logo poucos anos depois da sua fundação, mas realmente foi possível ultrapassá-la. Houve a crise também da retirada da França da organização militar da NATO, em 1966, que obrigou inclusive a transferir o quartel-general militar da NATO na Europa, dos arredores de Paris para próximo de Bruxelas. Houve o conflito entre a Grécia e a Turquia em 1974 em torno de Chipre, quase levou a uma guerra entre esses dois países membros da Aliança Atlântica, e houve, em 75, houve uma crise envolvendo Portugal. Os Estados Unidos, em particular, estavam muito preocupados, digamos, com a deriva esquerdista, com o PREC,
com um governo controlado em grande parte ou muito próximo do Partido Comunista e de outros movimentos de extrema-esquerda, do Vasco Gonçalves. O Vasco Gonçalves vai fazer uma cimeira com o Presidente Ford e o Presidente e o Secretário de Estado Kissinger a tentar explicar-lhes que isso são questões internas. Portanto, é importante dizer isso, que mesmo no período de Vasco Gonçalves, o próprio Vasco Gonçalves era suficientemente consciente dos interesses geoestratégicos de um país atlântico como Portugal para não querer sair da Aliança Atlântica, mas os Estados Unidos têm muitos problemas, digamos, com ter um aliado em que não se pode confiar plenamente. Depois isso rapidamente se resolve, obviamente, pela evolução da situação em Portugal. A crise dos euromísseis entre 79 e 83, muitos protestos, muitas manifestações na Europa contra a presença de mísseis nucleares táticos. Depois a própria guerra do Iraque, em 2003, não é? Também levou uma grande divisão. O secretário da Defesa norte-americano Rumsfeld a falar da velha Europa e da nova Europa, que apoiava os Estados Unidos, países de leste como a Polónia. Mas mesmo nessa guerra do Iraque, é importante lembrar que o presidente George W. Bush tentou ter a autorização das Nações Unidas, não conseguiu, tentou consultar os seus aliados europeus, houve a famosa ou notória Cimeira das Lajes, inclusive. Portanto, houve, apesar de tudo, aqui alguma procura de envolver, de ouvir, de procurar apoios dos aliados, mesmo que isso não tenha sido bem sucedido. E depois, obviamente, temos toda a crise, digamos, inaugurada com o Presidente Trump. Houve uma primeira fase, no primeiro mandato, em que a questão parecia ser, sobretudo, o nível de investimento em defesa pelos países europeus. Isso aparentemente foi resolvido, aumentou-se o compromisso, inclusive, de 2% até 2024 para agora 5%, 3,5% em defesa propriamente dita e outro 1,5% noutras áreas importantes para a defesa. Mas realmente eu diria que neste momento a crise é mais grave porque nunca vimos no passado, apesar de tudo, um presidente americano ameaçar usar a força contra um aliado da NATO. Essa é uma das coisas básicas numa aliança, é que os aliados não se atacam entre si, não é? É suposto, no fundo, uma aliança funcionar precisamente para garantir a integridade territorial, a segurança dos aliados em relação a ameaças externas, mas pressupõe-se que isso implica que não irão atacar-se entre si. Temos 10 minutos até ao final, Bruno, e pegando aqui nesta tua deixa, Trump tem sido muito crítico. Faz sentido dizer que a Europa e a NATO deviam ajudar nesta guerra frente ao Irão? Ou seja, cumprir o seu papel de aliados? Não faz por duas razões. Não faz do ponto de vista estritamente legal, porque o Tratado do Atlântico Norte, que cria a NATO, tem o seu famoso artigo 5º, também tem o artigo 6º, mas logo no artigo 5º se diz muito claramente, portanto, essa obrigação de defesa coletiva, de ajuda mútua no caso de um ataque, é a ataques aos países membros da Aliança na Europa ou na América do Norte, e para o caso de haver dúvidas sobre se isso quer dizer, digamos, geograficamente esses espaços ou pode ser interpretado em termos mais amplos, o artigo 6º é muito explícito a dizer que, de facto, são ataques aos territórios dos países aliados na América do Norte ou na Europa, ou a meios navais no Atlântico ou no Mediterrâneo, mas que estejam a norte do Trópico de Câncer, portanto que estejam, digamos, no Atlântico Norte ou no Mediterrâneo, e é daí que emerge um conceito, digamos, de out of area, portanto ações fora da área. É claro que, por exemplo, pode-se dizer bem, mas a única vez que o artigo 5º foi evocado foi precisamente para defender os Estados Unidos depois dos ataques do 11 de setembro. E o resultado foi uma intervenção no Afeganistão, não é? Mas o ataque teve lugar ao território norte-americano, não é? O ataque teve lugar em Nova Iorque e em Washington, mas tinha sido organizado, comandado a partir deste santuário da Al-Qaeda no Afeganistão. Mas, portanto, neste caso, de facto, não é assim. Por um lado, é os Estados Unidos que tomam a iniciativa do ataque, depois tudo isto tem lugar no Médio Oriente, e aqui a grande ironia histórica é foram os Estados Unidos que insistiram nestas cláusulas, foram os Estados Unidos que insistiram que não queriam envolver-se em conflitos fora desta área, em particular porque os países europeus na altura ainda tinham muitos territórios coloniais e os norte-americanos não queriam envolver-se nesse tipo de conflitos. E não se envolveram. No caso da França, por exemplo, na Argélia, ou no caso de Portugal, nos vários territórios africanos, os Estados Unidos até chegaram a decretar um embargo à venda de armas a Portugal que fossem usadas nesses conflitos em África. Portanto, essa ideia, em termos legais, é muito clara, não há nenhuma obrigação.
Depois pode-se perguntar, mas não seria, digamos, uma boa prática entre aliados mostrar essa solidariedade? Aí o problema é que Donald Trump minou todo esse tipo de ideia de solidariedade, de confiança Exato. mútua, tem passado o tempo a insultar os aliados europeus, a insultar os veteranos europeus que combateram no Afeganistão ao lado dos Estados Unidos, a ameaçar aliados da NATO, e sobretudo não fez algo que é basilar na NATO, que é esta ideia da consulta. Portanto, aquilo que os líderes europeus também vieram dizer, desde o presidente Macron a Keir Starmer a outros, é: ninguém nos disse nada, ninguém nos informou de nada, e agora estão-nos a pedir, por exemplo, ajuda para o Estreito de Hormuz, mas por redes sociais, sem qualquer tipo de consulta prévia, sem se perceber exatamente o que é que estão a pedir, o que é que vão fazer. E, portanto, essa é uma segunda razão pela qual não faz nenhum sentido essa ideia de que haveria aqui uma obrigação de ajuda neste contexto. E, de facto, é de uma extrema ironia que seja Donald Trump, que tem passado todos estes anos a desvalorizar a NATO, a insultar e até a ameaçar os aliados europeus, que agora venha claramente numa situação de necessidade, de repente lembrar-se que os aliados da NATO existem e que afinal podem ser úteis. A ironia do destino às vezes é tramada e Donald Trump sabe isso melhor do que ninguém. A NATO, que foi a organização em destaque, nós costumamos ter sempre o país em destaque. Esta semana demos aqui destaque a esta organização, à NATO. Bruno, vamos mudar de tema, vamos até às Filipinas, até porque foi assinado um acordo com a França, um acordo de acesso militar, numa altura em que houve um quase choque com um navio chinês na zona marítima disputada entre estes dois países. O que é que está aqui em causa? A questão é realmente o mundo continua a girar, digamos, as outras crises, os outros conflitos continuam de facto a existir. Obviamente o caso da Ucrânia, que agora se tem falado muito menos, mas onde há uma intensificação, aliás, dos ataques russos, conflitos que Donald Trump prometeu ou pretende ter resolvido, como por exemplo na República Democrática do Congo, também continuam, a guerra civil no Sudão, de que falámos muitas vezes, continuam, mas de facto também temos este conflito potencialmente explosivo também em termos de impactos globais, que é o conflito territorial entre a China e uma série de países vizinhos. Obviamente o mais sério é com Taiwan, que à partida não é formalmente um país independente, portanto é um território que fez parte da China e que tem um governo autónomo desde o final da Guerra Civil, mas há também estes conflitos, por exemplo, muito sérios no Mar do Sul da China com as Filipinas. Isto é muito sério porque significa que, à partida, há um tratado que obriga os Estados Unidos a ajudar as Filipinas, por exemplo, no caso de uma crise mais séria, de uma escalada neste conflito entre as Filipinas e a China. Ora, os Estados Unidos estão a empenhar grande parte dos seus meios navais, aéreos, expedicionários terrestres, estão a empenhá-los na zona do Golfo. Todos nós ouvimos falar, por exemplo, de todo este corpo expedicionário de Marines que estava baseado no Japão, que está a ser deslocado para esta zona do conflito com o Irão, e portanto tudo isso retira aqui a possibilidade da ação da parte dos Estados Unidos. Mais uma vez é irónico porque os Estados Unidos afirmavam na sua estratégia nacional de há poucos meses atrás, de dezembro, que a ideia era desvalorizar, retirar do Médio Oriente e apostar mais na Ásia-Pacífico, desvalorizar também a Europa, já agora, e uma mensagem clara para os europeus que se deviam concentrar nas questões da Europa e não no resto do mundo, deixar o resto do mundo para os Estados Unidos, mas a verdade é que neste contexto, de repente, parece interessante a países como as Filipinas realmente também diversificar alianças, também ter parceiros como a França. Aqui vale a pena dizer que, obviamente, a França tem uma presença permanente nesta zona do Índico e do Pacífico, não é? Portanto, a França tem territórios ultramarinos, obviamente hoje em dia funcionam como regiões autónomas, mas tem a Nova Caledónia, frente à Austrália, tem a Reunião na zona do Canal de Moçambique, tem a Polinésia Francesa, Tahiti no Pacífico, e portanto tem, de facto, algumas dezenas, entre 10 e 20 navios, enfim, alguns de pequena escala, mas uma presença naval permanente, tem à volta também de 7, 8 mil soldados e marinheiros nestes vários territórios, e portanto tem realmente uma presença nesta região que é interessante, que a torna interessante como parceiro para as Filipinas, também em termos de compra de armamento, numa altura em que é muito difícil de facto adquirir armamento, mesmo aos Estados Unidos, que estão muito condicionados pela necessidade de repor, digamos, as suas reservas estratégicas, ainda mais agora com a guerra do Irão, e portanto, por exemplo, uma parte deste acordo inclui venda de lanchas rápidas para as Filipinas,
como parte realmente deste acordo de parceria, são à volta de 40 para a Guarda Costeira das Filipinas, que está aqui na linha da frente deste choque com a Guarda Costeira chinesa. Uhum. Bruno, temos 2 minutos até ao final. Vou-te pedir já a recomendação. Não sei se tem a ver com a Páscoa ou não. O que é que tens para sugerir esta semana? Não tem a ver com a Páscoa, tem a ver, podia ter realmente, mas tem a ver com a NATO. E, portanto, é uma história da NATO, NATO from Cold War to Ukraine, do Stan Reining, que é um colega dinamarquês que eu aprecio bastante, que também considero muito. Não é, portanto, digamos, o subtítulo poderia levar a pensar que se está aqui, digamos, uma visão muito positiva, ou, digamos, quase uma geografia, a mais poderosa aliança do mundo, mas realmente o Stan Reining é alguém, muitas vezes, muito crítico, de muitos aspectos, mas que vai buscar os dados, e realmente os dados aí são esmagadores. O conjunto da NATO, os 32 Estados-membros, gastam 55% do investimento em defesa a nível global. Isto realmente torna a NATO especialmente importante, muito mais importante no contexto atual do que, por exemplo, no passado. Isto compara, por exemplo, com a China, estamos a falar de 1,5 trilhões ou bilhões na nossa linguagem. No caso da China, estamos a falar à volta de 300 mil milhões de dólares. A China anda à volta dos 12% da despesa global em defesa, é que vem logo a seguir. A Rússia à volta de 150 mil milhões, agora no contexto da guerra, à volta de 6%, mas isto realmente compara com 55% do conjunto da NATO. E, portanto, esta agregação de poder é algo que torna a NATO muito valiosa, não apenas para os europeus, mas também para os norte-americanos, num contexto global mais conflituoso, mais perigoso. Vamos ver se Donald Trump percebe isso e recua a tempo, digamos, nesta postura muito hostil em relação aos países da NATO. Mas, portanto, é uma história muito interessante do Stan Reining, NATO from Cold War to Ukraine, A History of the World's Most Powerful Alliance, uma história da aliança mais poderosa do mundo. Não há amêndoas nem ovos da Páscoa, mas há sempre a sugestão do Bruno Cardoso Reis a cada episódio do 5 Continentes. Fechamos desta forma esta edição. Se tiver perguntas, dúvidas, pode escrever-nos através do e-mail ouvinte@observador.pt, também através do nosso WhatsApp, que é o 910024185, e ainda através do Spotify pode deixar comentários ou perguntas a cada novo episódio. Bruno, boa Páscoa. Estamos cá. Obrigado. Um abraço. Até para a semana. Boa Páscoa a todos.